Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer mais um react, dessa vez sobre um vídeo do Cogos e o Roxo sobre Bitcoin, né? Lembrando que na próxima segunda-feira nós receberemos lá no Caravelas Podcast, né? O Renato 38 e o Roxo, né? Que vão debater sobre Bitcoin, né? Então vamos ver o que dessa vez, né? O Cogos e o Roxo vão falar sobre Bitcoin. Vamos lá. Quero saber a sua opinião de Bitcoin. Na verdade, eu queria saber a sua. Porque eu vou. E nós vamos ter um debate aí, o 38, você tá sabendo? Como é que vai ser? 16/9, lá no Marcelo cada Andrade. Lá no Marcelo. O professor Marcelo. Ele depende aí pela bitcoinização no mundo, né? Ele acha que é a solução. Por mais que eu tenha lido o livro do 38, e aí no começo ele diz assim, se der certo, então ele usa um verbo de fato probabilístico, né? Ele não faz uma afirmação. E depois ele diz que a pessoa tem que ter aí entre 5, 10, 15% no máximo em Bitcoin. Então, por mais que normalmente ele fale, não, compre Bitcoin, vai salvar sua vida e tal, no livro, né, ele diz, olha, pode ser que aconteça, pode ser que não, e não invista tanto. Mas eu, assim, como um cara que acompanha o Nassim Taleb e fui nos cursos dele e acompanho de perto, eu conheço bem o livro de matemática do Taleb. Eu sei que muita gente tem questionamento com o Taleb por causa da pandemia, que ele andou usando máscara e tal. Qualquer dia nós podemos, mais tarde a gente pode discutir isso. Mas o fato do Bitcoin é o seguinte, é muito fácil de entender. O Bitcoin, ele não tem valor intrínseco. Significa o quê? Ele não tem nada dentro, ele é vazio, ele é oco. Ele não é um ativo. Ele não paga um dividendo, ele não tem... Por exemplo... o Bitcoin tem 5 funções, porque ele serve para guardar, ele serve para proteger, ele serve para transferir, ele serve para tal. Mas é como se você tivesse um canivete suíço na guerra. Na guerra você precisa de uma espada, você não precisa de um canivete. Vai te ajudar mas não para você atacar alguém. Então o Bitcoin ter 5 funções, todas elas que se complementam e tal, não resolve o problema do Bitcoin, porque nenhuma dessas funções é muito boa. É caro para transferir, leva tempo, para guardar o inferno. Você pode ter a senha que você junta, que você transfere, que você guarda, que você imprime um papel, que você guarda na cabeça, você tem um negócio de ferro e tal. Então, tudo isso vai mostrando que o Bitcoin é uma ideia genial, mas ele tem pouca utilidade. As pessoas... O Bitcoin não tem um ativo lá dentro, ele não tem uma cota de um fundo, ele não tem o ouro, ele não tem uma dívida de alguém que vai valorizar. Ele simplesmente, para uma pessoa ganhar dinheiro com o Bitcoin, uma outra pessoa tem que comprar mais caro. O Bitcoin não tem por sua própria natureza uma fonte um gerador de renda, um gerador de renda. Então, qual é o problema dele? Ele é altamente especulativo e volátil, e é da natureza intrínseca, estatística, são propriedades estatísticas do próprio Bitcoin, que provavelmente não irão mudar, porque fazem parte meio que de uma lei matemática, de um princípio, que é o quê? Tudo aquilo que não tem valor intrínseco é altamente volátil. Por quê? Porque se os juros na sociedade fosse zero, qualquer coisa que tem fluxo de caixa valeria infinito. Porque a fórmula do fluxo de caixa é você pega tudo que alguma coisa pode render em cima e divide pelo juro. Se o juro de baixo é zero, ou se aproxima de zero, o valor de cima ele tende ao infinito. Então, quando as pessoas vão querer tudo no presente, né? Exato. O juro é tão baixo, que o valor daquilo é muito alto, mesmo que aquilo tenha um rendimento, um fluxo de caixa pequeno. Então, quando o juro cai muito rápido, o Bitcoin ele tende a se valorizar muito, porque ele não tem um fluxo de caixa, mas ele tem uma promessa, ele é um colecionável, está sobrando dinheiro no sistema. Então, ele tende a se valorizar muito rápido. Então, para a gente ter um Bitcoin a $120 mil nos próximos 2, 3 meses, é bem possível que isso aconteça. O problema é que quando a gente tem uma crise de liquidez, quando falta dinheiro e o juro sobe muito rápido, como ele também está de baixo na fórmula, qualquer coisa em que o juro tende a infinito vale zero. Então, a gente tem um ativo que é esquizofrênico, porque ele é altamente especulativo e se valoriza e é otimista quando o juro cai, mas quando o juro sobe, ele se desvaloriza e perde valor. E o que é o colapso de liquidez ou a crise de liquidez do sistema? É quando simplesmente falta dinheiro. Todo mundo fala assim, a impressão de moeda, o M2, tem muito dinheiro em circulação. Mas o dólar hoje ele é lastreado em dívida. A impressão monetária não é o Fed imprimindo dinheiro, são os bancos.
que estão dando crédito para as pessoas. Porque o Fed pode dar dinheiro para o banco, mas se o banco não emprestar para alguém e guardar no caixa, não tem. Existiu a impressão monetária, mas não existe o impacto no poder de compra das pessoas, porque não houve aumento de. Não tem mais dinheiro circulando. Só que a dívida existe e ela vai aumentando. Ela é exponencial. É o problema da usura, que é um outro tema que a gente pode tratar depois. Vai aumentando. E a dívida. Bom, então aqui para antes que eu não me perca aí nos comentários, então aí o Roxo está expondo aí a toda uma problemática e tal. Realmente uma exposição muito objetiva e claro. E aqui eu vou comentar aqui alguns pontos sobre o Bitcoin e outros investimentos, sobre uma análise aí histórica, né? Bom, inicialmente sou contra o Banco Central. O Banco Central é uma invenção criminosa do ponto de vista econômico, uma coisa que fortalece o Estado, que acaba influindo demais na vida econômica das pessoas, né? O ideal era não ter Banco Central, como, por exemplo, a Idade Média e a Idade Moderna, não tinha Banco Central e a economia funcionava bem. Então, o Banco Central não é uma necessidade, ao contrário do que alguns pensam, foi sim uma invenção em consequência de um Estado forte, em consequência de uma visão estatólatra. A economia pode funcionar muito bem sem Banco Central. Segundo ponto é que eu sou favorável ao padrão ouro, porque, como o Fernando Rocha falou, muito desses ativos, mesmo a moeda mesmo, ela não pode ser lastreada em dívida, etc. Tal, tem lá a correlação, mas a natureza dela é ser fiduciária, ou seja, ela não está lastreada nem em ouro, nem em prata. Então, sou favorável ao padrão ouro, porque realmente é lastreado no ativo real, uma coisa que historicamente sempre se deu muito valor, que é o ouro, né? Então, o ouro, desde o Código de Hammurabi até hoje, é uma coisa que todo mundo reconhece seu valor, né? Então, as moedas deveriam ser lastreadas em ouro. E já adianto, o ativo mais confiável que tem no universo é o ouro, não é o Bitcoin. O ouro, se acabar o mundo amanhã não, porque aí vai ser inútil. Se tiver uma terceira guerra mundial, acabar todo o sistema financeiro, acabar todos os computadores sumirem, não ter mais internet, não ter mais satélite, não ter mais nada, e a gente voltar a uma espécie de idade da pedra, o ouro vai voltar a ser uma espécie de moeda corrente, né? Então, o ouro é uma constante na história humana. Além disso, outros povos, claro, já teve negociação em concha, em sal, né? Daí a palavra salário, no Império Romano. Não estou negando outras formas que as sociedades humanas ao longo da história encontraram como dinheiro. Mas o ouro, ele se apresenta aí como a melhor e a prata como a segunda melhor. Também, ainda para deixar claro, o melhor é que ele tenha outros agentes emitindo papéis moedas. Isso aí não tem que ser figura de Banco Central, de nada. Então, a exemplo, na Idade Média, por exemplo, o mosteiro de Cluny emitia moeda. Então, eu, por exemplo, preferia ter uma moeda emitida pelo mosteiro de Cluny do que uma moeda emitida por um Estado burguês. Então, a história nos dá ensinamentos que o Banco Central não é uma necessidade, é um instrumento de controle. Segundo, que o padrão ouro é o melhor, porque fica lastreado num metal que historicamente sempre foi o mais útil, que as pessoas sempre depositaram mais valor. Terceiro, que é interessante que outros agentes também pudessem imprimir e lançar suas moedas aí no mercado. O exemplo que eu dei, o Cluny. Na Idade Média também cidades, por exemplo, tinham suas moedas, independente do reino que pertencia. Por exemplo, Augsburgo chegou, uma cidade muito rica num tempo, e chegou a emitir sua própria moeda, que tinha muita confiança lá no sul da Alemanha, né? E também outras moedas associadas a estados circulavam, uma concorrendo com a outra. Então, na época do século XVI, a principal moeda, principalmente no começo do século XVI, era o ducado veneziano, que era lastreada em dólar, circulava no Brasil, lastreada em ouro, falando bobagem em dólar. Era lastreada em ouro, né? E aí circulava aqui no Brasil colônia. Então, a gente sabe exatamente o preço em ouro dos carregamentos de pau-brasil que foram negociados nessa terra, porque eles foram negociados em ducados. Se não me engano, um ducado era 3,5 gramas de ouro, alguma coisa assim.
lembro mais a proporção. Se alguém souber, coloca aí nos comentários. Né? Então, eu sou favorável a ter várias moedas circulando que possam ter emissores privados, e mesmo gente ligada ao mosteiro, como CLINI, cidades, bancos e instituições privadas que emitissem sua moeda. Esse é um monopólio estatal, é um absurdo, dá muita força para o Estado. Outro absurdo é obrigar um país a ter a sua moeda corrente, né? Por exemplo, aqui no Brasil é o real, e aí se negocia dólar ou tal por fora. Também é um absurdo. Quando tem várias moedas circulando numa mesma nação, você escolhe a que você quiser, qual o problema? Mesmo nos Estados Unidos circulou uma história curiosa, né? Circulou o peso mexicano de forma permitida, né? Até o 1860, eu acho que é a altura da Guerra Americano-Mexicana. Você vê a força da Nova Espanha, né? Nova Espanha tinha uma moeda extremamente confiável, que era o peso, né? E depois, quando o México ficou independente da Espanha, virou o peso mexicano, mas o peso da Nova Espanha circulava até na China, né? Que já havia o comércio da Filipinas com a China, e se negociava que o peso da Nova Espanha, depois o peso mexicano, que virou moeda circulante nos Estados Unidos, né? Até nos Estados Unidos, lá em 1860, o peso mexicano circulava, né? Não só estou dando exemplos, como é melhor que as coisas fossem assim. Aliás, esse era um debate que havia nos Estados Unidos no século XIX, entre o Thomas Jefferson e seus opositores. Seus opositores defendiam, os opositores do Thomas Jefferson defendiam o Banco Central, controle, centralização, e o Thomas Jefferson era contra o Banco Central, favorável à descentralização. Então, nos debates que haviam antigamente, que hoje com um núcleo muito pequeno discutindo aí sobre Banco Central, sobre padrão ouro, etc. O padrão ouro foi sendo desacreditado ao longo do tempo, injustamente. Teve Bretton Woods, até que então o Richard Nixon, em 71, se me falha a memória, 71, 72, acho que foi 71, né? Acabou com, então, definitivamente falando que o dólar não ia ser mais lastrado em ouro, né? Também teve um ataque no Roosevelt. O Roosevelt também fez uma desvalorização do dólar, que na prática foi um roubo da poupança lá das pessoas, né? Então, tudo isso são malandragens, né? Malandragem não, maldade que os governos fazem contra a população, fazendo moedas, impondo moedas fiduciárias, centralizando tudo no Banco Central, etc. Bom, o que o Bitcoin tem a ver com essa história? O Bitcoin quebra um pouco esse monopólio estatal. Então, eu sou favorável ao Bitcoin, porque ele rompe um pouco esse monopólio estatal e cria uma alternativa de investimento. Mas não é porque ele cria uma alternativa em investimento válida, que se protege do controle do Estado, que ele vai ser a mil maravilhas, que ele não vai sofrer influência do mercado, que ele vai ser a solução de todos os problemas da humanidade. Não, não é. Que isso aí não é. Inclusive, na pandemia, ao contrário de que certas pessoas fanáticas do Bitcoin previram, ele caiu, né, o preço do Bitcoin, deveria ter aumentado, né, se ele fosse uma moeda extremamente de proteção. Então, eu acredito, sim, que o Bitcoin é uma alternativa, porém não é essa maravilha toda. E no Bitcoin também outras moedas, né, outras criptomoedas também, não sou... Tem o pessoal que é fanático do Bitcoin, só prova de ser o Bitcoin, por que não outras? Mas que as pessoas tenham muito cuidado em investir, que põe uma pouca parcela do seu patrimônio, né? Porque é risco, não adianta. Bitcoin também é uma coisa arriscada. Agora, o Bitcoin, como ele vai ter não entendo muito disso, mas como ele vai ter um valor fixo, ele é escasso, né? Não vai ser, não tem igual a moeda fiduciária que vai imprimindo toda hora. Então, se mais gente procura o Bitcoin, o preço vai subindo, isso é inegável. Agora, se, como o Fernando Rocha falou, vamos supor que o juro dispare, ou as pessoas encontrem uma nova moeda melhor ainda que o Bitcoin vai despencar. Não adianta, o pessoal vai falar assim, opa, lá naquela lá o crescimento está maior, os juros aumentou, então a bolsa está dando muito dinheiro. O pessoal vai investir, só vai ficar um núcleo de gente lá no Bitcoin. Depois o Bitcoin já foi institucionalizado. O que eu quero dizer? Instituições financeiras já estão investindo em Bitcoin. A BlackRock já emitiu lá, já temos ETFs
de Bitcoin com outras moedas, com outras criptomoedas e tal, então a coisa já foi institucionalizada, entrou no mercado, vai sofrer flutuações, não tem jeito. Não tem mais aquela aura romântica do Bitcoin, né? Então vamos lá ver vamos ver o que o Fernando Rocha vai falar. Ela só aumenta. Quando você tem uma crise de liquidez e os ativos da sociedade, porque o dinheiro que está sobrando, que foi impresso, ele serve para comprar imóvel, ele compra ações, ele não compra só bens no supermercado, ele compra ativos de valor. Na hora que os ativos de valor se desvalorizam, falta dinheiro e sobra dívida. Então, em algum momento vai faltar dólar. Por mais que a gente não pare de imprimir dólar, que o governo americano deva 35 trilhões de dólares, quando você tem a crise de liquidez, falta dólar, e aí tudo aquilo que não for treasury, tudo aquilo que não for cascalho mesmo, cai muito rapidamente. E o Bitcoin tem uma natureza que ele pode cair 90%, 95% num momento desse. Então, esse negócio de que o Bitcoin vai ser o colateral ideal, o ouro. o colateral supremo no futuro, um colateral ele tem que ter características muito próprias. Uma delas, por exemplo, é não ter volatilidade. O Treasury é legal como colateral porque, primeiro, quem deve é quem tem a impressora de dólar. Então, o governo americano vai lá imprimir dólar e paga. Ele vai pagar, ele pode dar um calote indireto através de impressão de moeda, de inflação. Mas o Tesouro americano ele é muito pouco volátil, ele é estável. O Bitcoin não. Essa questão aí dos ativos americanos é interessante. Quando os Estados Unidos tiver a chave do cofre, tiver o poder da impressora e for a maior potência do mundo, então os americanos, né, que eram os bonds, né, atrelados propriamente os títulos americanos e mesmo ações americanas, vão ser dos melhores investimentos do mundo. Também imóveis nos Estados Unidos, também é chamado real estate lá, né? São os melhores ativos que a pessoa pode ter, porque você está alinhado com a maior potência econômica do mundo. Então, não é o fato de ser os Estados Unidos, tal, mas o fato dele ser a maior potência do mundo e estar à frente do sistema financeiro. Vamos supor que daqui a 30 anos mude e virou a China. Aí talvez os melhores ativos sejam chineses. Então, como os Estados Unidos está a liderança econômica e tem a chave do cofre, os investimentos atrelados são muito mais confiáveis que no Brasil ou do que em qualquer outro lugar do mundo, claro. Outro ativo que fica muito confiável do ponto de vista histórico é da Suíça. Por quê? Porque a Suíça tem uma neutralidade reconhecida por todas as nações e é protegida por todas as nações, pelo menos do Ocidente. Então, ninguém vai lá invadir a Suíça e destruir a Suíça, porque também muito dos ativos importantes do mundo inteiro, de quem manda no mundo, está na Suíça. Então, a primeira pessoa que atacar lá a Suíça vai morrer. Por quê? Porque os ativos mais importantes do mundo, ou uma parte deles pelo menos, estão na Suíça. Então, acabou. A Suíça é um lugar intocável, então está todo dia gente ruim, gente boa, tem dinheiro lá na Suíça. Então, outro, do ponto de vista histórico, do ponto de vista geopolítico, a Suíça também se apresenta como um outro lugar extremamente confiável para investimento. E quando eu falo extremamente, no atual circunstância, pode ser que daqui 50 anos mude as coisas e vai, né? Isso quando eu estou falando ativos que não sejam ouro. Volto a dizer, ouro é o mais confiável da história, sempre vai ser, e ponto final. Agora, ativos assim, de ações, de títulos de governo, eu vejo aí como os Estados Unidos por ser a grande potência e a Suíça por essas questões que eu já falei. Bom, vamos continuar lá. Bitcoin é uma doideira, ele tem uma volatilidade de 60%, 70% ao ano. Então ele não tem essas propriedades que fariam com que ele pudesse ser no futuro o colateral supremo, né? Até porque ele não, o dólar ele tem lastro em porta-avião, ele tem lastro no PIB americano, por mais que a impressão de moeda seja muito grande, ele tem esses laços. O Bitcoin não tem. Mas eu queria saber a sua opinião. Eu achei interessante como ele coloca laço no porta-aviões, porque é verdade, né? O poderio militar dá a sustentação para o poderio econômico, né? Também, né? Além de outras sutilezas que não vamos comentar aqui. Então, isso é verdade. Por que o Império Romano, os ativos do Império Romano, inclusive o sal, né, eram coisas que as pessoas reconheciam como valor, por eles serem um império militar extremamente forte e tal.
Então, enquanto os Estados Unidos, além de ser uma potência, quando for uma potência militar, aí fica um lugar extremamente confiável aí para investimento, né? Isso aí não é nenhuma recomendação, nada, só estou falando uma análise aí do ponto de vista histórico. Eu não recomendo nada para ninguém. As pessoas que estudem e que façam e que tomem suas decisões baseadas no estudo e não porque os outros acham ou deixam de achar, né? Você tem Bitcoin, se você defende o Bitcoin. Você é um bitcoinheiro? Eu não sou um bitcoinheiro como é o caso do 38, mas eu gostaria muito de ver esse debate entre o Roxo e o 38, porque esse tema ainda não está suficientemente explorado na economia. Eu escrevi até um artigo chamado A Ontologia do Bitcoin, tentando enxergar qual seria o lastro, qual seria o valor intrínseco do Bitcoin. E nesse artigo eu escrevi que o principal ponto do Bitcoin é servir como um índice de preços relativos. Só que para isso ele não poderia ser tão volátil. Então, será que vai chegar um tempo em que o Bitcoin vai adquirir um certo valor estável no momento que ele passar a ser adotado pela economia como um todo, a hora que o custo de transação for menor, a hora que as pessoas não tiverem tanta barreira de informação para operar o Bitcoin? Pode ser que sim, isso num médio a longo prazo. Mas num longuíssimo prazo, eu tendo a concordar com o Roxo pelo seguinte: o Mises escreve, quando ele fala do teorema da regressão, que só é dinheiro estável num longuíssimo prazo aquilo que for de uso industrial, né, uma commodity, ou que for um crédito contra alguém. E o Bitcoin não é nenhuma dessas duas coisas. Ele pode ser muito bom para te proteger contra a atual sanha do Estado. Hoje o Estado pode confiscar o ouro físico de alguém. Eu acho que essa é a função do Bitcoin. Essa é a grande função dele. É uma função de hedge. Então, e até educacional. E até educacional. Eu acho que o papel do Renato é muito mais educacional, de trazer a Red Pill, dizer, olha, o Estado quer te ferrar, venha para o nosso Senhor Jesus Cristo, do que de fato a solução é o Bitcoin. Eu acho que a mensagem ela é mais importante do que a solução, porque a solução não foi provada ainda, mas a mensagem está aí, é pura verdade. Agora eu queria perguntar uma coisa para você. O que você acha do uso da tecnologia do Bitcoin, do blockchain, mas para transferência de bens reais? Então, um Bitcoin lastreado em ouro, um Bitcoin lastreado numa cesta de commodities. Muito bom. Eu acho o seguinte, a tecnologia ela é revolucionária mesmo, ela é incrível, ela funciona, e eu acho que nós teremos funções para a tecnologia muito grande. A história de que um dia o Bitcoin vai ser utilizado e então ele vai ser implementado e aí a volatilidade vai cair é um pouco questionável, porque o Bitcoin é mais velho que o WhatsApp. O Bitcoin é muito mais velho que o ChatGPT. Então, eu dizer, ele é novinho, não é uma tecnologia de 20 anos, não é uma coisa nova. E eu vou em palestra de Bitcoin aí, quando me convidavam ainda, né? Tinha 1.500... Tem 1.500 pessoas na plateia, eu falo, quem tem Bitcoin? Aí você tava lá, né? Tava lá. Todo mundo, eu tenho Bitcoin. Eu falei, quem usou Bitcoin nos últimos 2 anos? Ninguém levantou a mão. Quer dizer, as pessoas não utilizaram. Então, eu acho que o Bitcoin ele tem que fazer parte do kit libertário. Entendeu? É um fundo falso na parede de casa, tem que ter lá um lingote de ouro, entendeu? Tem que ter lá uma comida desidratada, um pendrive lá com as criptos. Um 38 para e um terço e uma Bíblia. Isso aí, com certeza tem que ter. Então, eu acho que nesse sentido ele tem a funcionalidade, mas quem vai dizer ao mundo. Mas o legal é que eu e o Renatão, a gente concorda 97% dos temas. A gente concorda com o problema, a gente concorda com a solução de Cristo, a gente concorda da crise moral e tudo mais. É mais uma questão de que, para mim, a solução é um portfólio diversificado. Eu acho que, por exemplo, o paraíso fiscal, ele é um lugar seguro. Porque é o mesmo lugar que tem o dinheiro do corrupto. O cara não vai roubar o ladrão. Então, assim, é claro que é caro, mas, por exemplo, você já tem algumas soluções tecnológicas de offshore. Então, são startups que estão em offshore, que te dão um serviço financeiro bancário, Sim. Como se tivesse em Cayman e tal, mas numa condição muito mais barata. Só fazer uma parte rápido. Se for acontecer alguma coisa ruim com offshore, você vai perceber, porque as mudanças políticas para que isso aconteça são perceptíveis. Aqui, nesse país aqui, pode acontecer de um dia para o outro, porque ninguém nem respeita a lei. Você nem precisa mudar a lei. Dá na cabeça do Xandão, acabou. Exato. Não, e o cara, para mudar a lei da offshore, ele vai ter que dar um tiro no próprio pé, né? Porque todo também vai ter ter dinheiro lá na offshore. Tá? Não, e também eu acho que no caso das criptomoedas, do Bitcoin e de outras moedas, eu acho que é mais a facilidade de transações, porque hoje, tem uma empresa que presta serviço aqui no Brasil. Às vezes, até ela mandar o dólar lá de fora para alguém aqui, demora 2, 3 dias.
Em USDT o cara manda em 1 minuto, menos de 1 minuto. Mas então aí acaba sendo, né? Aquela história de que um cara lá na Ucrânia fez uma transferência de Bitcoin que é usada para justificar que alguém usou a bigodagem. É bigodagem pura. Cara, cartão de crédito. Eu vi o Cogos aí mais moderado. Eu acho que eu tinha a impressão do Cogos ser um defensor mais ferrenho do Bitcoin. Ele até formulou aqui algumas críticas aí e tal. Estou meio surpreso aí com essa posição do Cogos. Mas nada como ver aí um debate de duas pessoas inteligentes, né? Melhor do que assistir, fazer react de comunista. Muito melhor. Funcionava, Switch funcionava tudo. Isso é conversa. Agora, outra dúvida que eu tenho, que eu quero tirar com você. Você falou que o Bitcoin já é mais antigo que o próprio Zap, né? Mas se vai chegar um ponto em que a dona Alzira vai comprar um chuchu na feira com Bitcoin, e o que vai acontecer quando esse dia chegar? Não vai acontecer. Não vai acontecer porque na Idade Média, as pessoas ainda usavam o denário. Então, não é que a Roma degradou e acabou e a moeda mudou e foi outra moeda, não. As pessoas ainda usavam o denário. E ele era escritural. O que eu quero dizer com ele era escritural? Como a gente vivia no feudalismo, a confiança... Existe uma coisa chamada capital social, que é a confiança que um tem no outro, que é muito importante. E está cada dia mais baixa no mundo todo. O Brasil está exportando, inclusive, picaretagem e falta de confiança social para o mundo todo. Veja como é que está Portugal e outros lugares. Mas, voltando ao tema, como é que era na Idade Média? Tudo era no caderneta. Entendeu? Então, o cara devia um denário para o outro, aí ele pagava com um cabrito, aí dava a colheita, aí o outro devolvia com, sei lá, azeitona e tal. Então, assim, as pessoas continuaram usando a mesma moeda do Império Romano durante boa parte da Idade Média. Tinha moedas regionais ali também dos príncipes da região, mas não era uma coisa física, era discricionário. As pessoas anotavam na tabela e depois faziam a liquidação com bens. Não, e mesmo que não existisse mais o Império Romano para ter um lastro na forma de imposto, tinha metal ali. Isso que é o ponto, né? Tinha ainda um lastro, né? Hoje em dia, qual que é o lastro do real? A gente pode continuar usando o dólar para coisa barata, entendeu? Para você pagar o real e tudo. Por quê? O dólar é a única fiat real. O resto são derivativos do dólar. Todas as outras moedas são derivativos do dólar. Então, a gente pode continuar usando o dólar se degradando, se desvalorizando, desde que o nosso patrimônio esteja bem investido. Ninguém investe em dólar, as pessoas investem em ativos dolarizados. Quando eu compro um apartamento em Miami, ou quando eu compro, sei lá, um portfólio de ações em algum lugar, eu não estou comprando dólar, eu estou comprando ativos que estão precificados em dólar e que tem algum tipo de correlação com o dólar, mas eu não estou comprando exatamente a moeda dólar. Então, eu acredito que talvez a moeda não mude tanto. E existe um cara muito bom que vale a pena estudar, chamado Brent Johnson, e ele tem uma teoria chamada teoria do milkshake do dólar. E ele diz que tudo vai terminar com o dólar sugando a liquidez do mundo inteiro, no final das contas. É claro que depois o dólar pode colapsar depois disso, e depois a gente pode, sei lá, criar uma outra realidade. Mas o fato é que, tudo bem, o final de tudo pode ser o colapso do dólar, mas todo o resto vai colapsar antes. Outras moedas vão colapsar antes. Então é complicado. Mas e a China e a Rússia? Gente, quem acredita no Estado daquele tamanho, com aquele tipo de incompetência? Eles estão comprando ouro. Mas, pô, se o Xi Jinping está comprando ouro, nós temos que vender, porque ele não é trader, né? Então, assim, eu acredito que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, mas não há necessidade de que a moeda do dia a dia deixe de ser o que a gente usa hoje. O que precisa é que o patrimônio esteja bem alocado em ativos reais. E outra coisa interessante é que a maior riqueza acumulada lá pelo Xi Jinping não é nem ouro, é título da dívida americana, que está colateralizado em dólar. Exato. É bizarro. Tubarões, se vocês quiserem ver... Então, muito bom essa conversa, nada como ver duas pessoas inteligentes conversando, gostei bastante. E agora, na próxima segunda-feira, dia 16, nós teremos aí o debate entre o Renato 38 e o Fernando Roxo lá no podcast Caravelas. Não percam esse debate que vai ser muito interessante. Vamos ficando por aqui, obrigado.